Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, maravilha, podemos estar aqui hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024, e esta é a nossa aula de número 210. Sejam muito bem-vindos. Queremos desde já louvar a Deus, engrandecer o Senhor pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de estarmos mais uma vez aqui para passarmos esse tempo abençoado e abençoador juntamente com os irmãos na presença, não é? E contando com a presença de cada um de vocês que já estão chegando para estar conosco aqui nesta nossa live, aula de número 210, né? Querendo aqui louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela disposição de aprender a palavra de Deus e por lançar mão, não é? Desta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para mais uma aula nesta quarta-feira, lembrando, hoje 16 de outubro de 2024. A paz do Senhor, irmão Cristiano Ferreira, Deus abençoe. O diácono Mateus 8 faz o curso do CETADB, paz do Senhor, maravilha. Olha, a irmã Ivone não perde uma, sempre está conosco. Pastor Ciro também, aula de número 210, hoje é 16 de outubro. O Diomar já está com a gente ali, ó. Deus abençoe. O Diomar é gerente aqui do CETADB e trabalha conosco desde o início, né, das atividades em fevereiro de 2010. Já são 14 anos e meio conosco. E nós queremos aqui louvar a Deus pela vida do Diomar, da Michele, que é a esposa dele, né? Engrandecer ao Senhor pela vida de cada um. Pastor Luiz Carlos, a paz do Senhor, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Olha aí, maravilha, a Michele também está conosco aqui. O Diego Matos, que é do RJ, Rio de Janeiro, paz do Senhor, maravilha. Olha aí, cantora Emanuela, a paz do Senhor, Deus abençoe. Os irmãos que estão chegando. Pastor Ciro, paz do Senhor, meu jovem. Conte a bênção, conta quantas são recebidas da divina mão. Eu não invento a cantar porque não é meu dom. Mas a letra eu sei. Quero saudar o pastor Hércules Carvalho de Nobre, com a paz do Senhor, e todos os nossos queridos professores, alunos do CETADB e amigos especiais que estão entrando aí. Estou vendo a nossa querida irmã Michele, lá de Santarém. Nossa Maravilha, olha aí. Irmã Rosiane, 40, aqui minha vizinha de Niterói. E outras pessoas especiais, né, que estão entrando aí, ó. Que maravilha. Prazer. O Diego lá de Cordovil. Cordovil? Olha aí. Diego Matos. Olha aí, Cordovil. Nossa igreja querida, né? Que está aí agora num processo de transição, né, de eleições, né? E vai chegar pastor novo. Estamos em oração pela nossa igreja em Cordovil. Não vamos confundir com Clodovil, hein? Não, Cordovil. É outra história. O Anderson de Nova Iguaçu, o povo carioca, está com a gente. Que benção. Olha aí, Nova Iguaçu. O Ronaldo colocou um ponto de interrogação. Aí eu vou responder com um ponto de exclamação. Pronto, tá aí. Maravilha. Rio da Conceição, Daniel Berg. Esse daí. Esse Daniel Berg não é aquele Daniel Berg, né? Mas seja bem-vindo para estar conosco aqui. Agora. É isso aí. Maravilha, irmãos. É uma grande satisfação poder contar, né, com a participação dos irmãos. Olha aí, ó. Central, Sampaio de Central do Maranhão. Edmilson, seja bem-vindo para estar conosco aqui. É uma bênção, não é? Aí o Anderson só mandou risos, mas é isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Anderson, pode fazer pergunta, meu irmão. Você escreve a pergunta ali, nós vamos registrar a pergunta para que a sua pergunta possa ser respondida também aqui em uma das nossas lives. Deixa eu já aproveitar a pergunta do Anderson para já passar aqui para os irmãos. Olha aí, ó. Edileudo Artemisa, Sena Madureira no Acre. Está logo ali, não é? Que bênção. Estivemos lá em Sena Madureira esse ano. Na verdade, o ano passado foi em Sena Madureira, a AGO da convenção, estivemos lá participando, não é, do evento AGO da Seimadak.
Aleluia. Em Olha Madá. aí. O Anderson está perguntando se a nossa fé pode ser aumentada. Olha aí. Pode. Maravilha. Deixa A fé, eu já registrar aqui. a fé é uma virtude dinâmica, né? Então, A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, mas diz homens de pouca fé, e aí também grande a tua fé, cheio de fé, ou seja, ela pode aumentar. E rapidamente, não é o assunto, mas a gente pode até apresentar rapidamente aí uma receita para aumentar a fé, né? A receita tem 3 ingredientes: louvor, oração e palavra. Louvor, amém, porque Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Oração, porque os discípulos oraram: Senhor, aumenta-nos a fé, né? Ajuda. E aí teve aquele homem que falou também: ajuda a minha incredulidade, né? E palavra, porque a Bíblia mostra que a fé é pelo ouvir, né? E o ouvir pela palavra de Deus. Então, as irmãs, os irmãos que gostam de fazer bolo, aí fica uma receita de bolo, né? Com 3 ingredientes. Mistura tudo: louvor, oração, palavra, que a fé vai aumentar. Maravilha. E eu ainda citaria Romanos 10:17. Paulo falou para os crentes lá de Roma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Mas Deus. eu citei isso aí. Romanos 10:17. Eu não falei 10:17, mas eu citei. Então pronto, para isso aí. Romanos citar os 10:17. versículos, então, se minha memória ajudar, eu citei, primeiro foi Romanos 4, né? Não lembro o versículo agora, que diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Lucas 17 é aquela oração: aumenta-nos a fé. E Romanos 10:17, que o senhor citou aí. Pronto, já começou a live com fé. Eu tô achando aqui o texto de Romanos 4. Acho que é 20 alguma coisa, né? Vou achar. Vou chegar aqui. Enquanto os irmãos estão colocando as perguntas ali, eu vou chegar lá. Esse eu acho. Fortificado na fé, dando glória a Deus. Acho 20. Que é o 20. É o 20, né? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha aí. Aleluia. Maravilha. Tá registrado aqui a pergunta e é isso aí. Muito bem, meus irmãos. Olha só, os irmãos estão fazendo as perguntas, estão sendo registradas aqui e nós vamos montar a pauta, não é? Vamos montar a pauta para que os irmãos possam ter essas questões aqui respondidas. Eu tenho feito o seguinte: quando a pergunta que o irmão faz entra na nossa pauta da live, eu mando um direct, né, informando que na aula que vai acontecer, a pergunta que você fez vai ser respondida. Então, pode ficar certo que não vai ficar sem chumbo. Aqui ninguém fica sem chumbo. Por desculpa que eu respondi, essa aí porque não é ótimo. Não é escatológica, né? É que você entrou nessa daí, mas eu ia já dar uma orientação aqui. O Eli Vieira está com a gente aqui, Eli Vieira 3. Ele perguntou assim: no juízo final terá absolvição? Na aula passada, que foi a 209, o pastor Ciro respondeu exatamente essa questão. Mas não há problema, nós vamos deixar registrada aqui a sua questão, porque no juízo final não vai ter absolvição. Quem chegar lá vai ser só para ser comunicado diante do trono de Deus que ele vai para o lago de fogo. É isso aí, não tem chance, né? Quem quer ser absolvido tem que tomar a decisão agora, porque depois a ressurreição dos mortos para aqueles que estão em pecado vai ser só para condenação, não vai ter condições mais, né? Decisão de ser absolvido, o camarada tem que tomar em vida, quando ele aceita ser lavado pelo sangue carmesim, aí está resolvida a fatura, não é? Aquele que tem Jesus não entrará mais em juízo, aleluia, já tem garantia da vida eterna. Olha só que maravilha. As perguntas estão entrando aqui. A irmã Rosane deixou mais uma pergunta aqui. Vamos aqui registrando. Olha, eu quero dizer para os irmãos que para nós é uma satisfação muito grande podermos estar com vocês, termos a participação de vocês sempre conosco aqui, cada um dos nossos irmãos. Sejam muito bem-vindos para estar conosco. Deus abençoe a vida, Deus abençoe a família, o ministério
de cada um dos irmãos para a glória de Deus. Vamos iniciar aqui, meu pastor, e para iniciar eu vou ler Apocalipse capítulo 11 e o versículo de número 9, porque é exatamente nesse versículo que tem a questão levantada aqui na pergunta que o nosso irmão mandou para nós. Apocalipse 11, 9 diz assim: homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Tendo lido esse texto, a pergunta é esta aqui: sobre Apocalipse 11, 9, podemos afirmar que Deus tomou a arca para si? Eu não vejo ligação de uma coisa com a outra, mas é a pergunta que o irmão mandou para a gente com base em Apocalipse 11, 9. Eu acho forçado demais o texto bíblico, né? É que ele se referiu ao 19. Se o senhor puder ler aí o 19, vamos lá. Eu acho que na hora de digitar sai o 9, mas ele quis dizer 19. Então vamos lá. 19. 19, 11. 11, 19. 11, 19. Então vou voltar para o 11, 19. Desculpa, é capítulo 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Esse é o texto correto. Com certeza esse é o texto correto. Então, aí a pergunta faz sentido. Sim. Esse versículo aí, 11, 19, é o versículo final da sétima trombeta, né? A sétima trombeta que anuncia a chegada do reino e, ao mesmo tempo, ela desencadeia, ela faz com que venham os últimos juízos de Deus dentro do período tribulacional. Então, a sétima trombeta, também conhecida como última trombeta, mas última no caso, porque ela é de uma série de 7. É a sétima de uma série de 7, então, mas não vá confundir essa sétima trombeta tocada por anjos numa revelação pictórica do que acontecerá dentro do período tribulacional com a trombeta que põe fim à era da igreja, antes dos 7 anos do período tribulacional, que também é chamada de última trombeta. E não confunda também com aquela grande trombeta, por ocasião da descida de Jesus à terra para Israel, que aquela é, de fato, a última trombeta dentre todas. Dentre todas as trombetas escatológicas, a última, de fato, é aquela lá de Mateus 24, 29 a 31, que é o cumprimento daquela profecia de Isaías, né, da grande trombeta que será tocada para reunir Israel, os israelitas que estarão dispersos, eles vão ser reunidos na sua terra para o início do milênio, né, o remanescente israelita, que vai ser protegido pelo Senhor, claro, uma parte agrupada e outra parte também que estará, o mundo é muito grande, né? Em várias partes do mundo haverá um agrupamento final por ocasião ali do fim do período tribulacional para o início do milênio. Mas esta última trombeta aí, de Apocalipse 11, 15 a 19, ela se conclui com esse aviso, com essa informação de que o céu estará aberto. O céu aí é onde Deus está, não é esse céu visível, mas é onde está o trono de Deus. Quem lê Apocalipse com atenção sabe que a referência ao templo de Deus é de fato o lugar onde Deus está, porque o templo israelita, o templo de Salomão, e antes dele o tabernáculo, quem deu a planta a Moisés foi o próprio Deus. Por quê? Porque, como diz o autor de Hebreus, tanto o tabernáculo como o templo é sombra do que existe lá no céu. Ou seja, é uma representação de como é o céu, que nós só vamos conhecer, claro, quando estivermos em outra dimensão, em corpos glorificados. Então, João ele utiliza a linguagem que nós podemos compreender
E então essa referência ao templo no céu é o lugar onde Deus está, a Arca da Aliança e etc. Então, por aí eu já estou respondendo, claro que essa Arca da Aliança que João vê no céu, evidentemente, não é a mesma arca que estava no templo aqui na terra, nem no tabernáculo. Porque muitos teólogos aí, às vezes, acabam entrando por esse caminho de tornar a arca terrena como algo assim, que Deus tomou para si, como se aquilo fosse algo assim muito sagrado e Deus levou para o céu. Não. A arca aqui da terra, ela representava a arca do céu. Então a arca do céu, claro, ela é superior. O trono que está no céu, claro, é o trono de Deus de fato. O que está aqui na terra é uma representação. A arca, o propiciatório, aquela tampa toda de ouro, com aqueles... Veja que havia querubins, a imagem de querubins. Por quê? Porque aqueles querubins, aquela imagem dos querubins, representa os verdadeiros querubins que estão diante de Deus, clamando santo, santo, santo. Como nós vemos lá em Apocalipse. Aqueles 4 seres, né? Que aqueles 4 seres também é uma representação das categorias angelicais que adoram a Deus continuamente. Não só os querubins, mas também os próprios serafins. Que o número 4 ali é uma representação. Não é que só tem 4 anjos que adoram a Deus continuamente, mas aqueles 4 fala de totalidade. Né? Não é por acaso que existem os 4 pontos cardeais, porque 4 fala da totalidade, os 4 cantos da terra. Então, o número 4, né, os 4 evangelhos, porque a completude dos evangelhos está realmente nesses 4, porque cada um apresenta Jesus de uma maneira diferente, mas perfazendo um evangelho único, a totalidade, né, da mensagem de Jesus e também da história de Jesus, porque os evangelhos eles são não apenas biográficos, mas eles têm também conteúdo doutrinário e etc. Então, é tudo sobre Jesus. Agora, voltando aqui para responder a pergunta objetivamente, então, com base nisso que eu acabei de falar, é claro que a arca que João vê no céu não é a mesma arca da terra, porque a arca aqui da terra ela foi perdida, né? Não se sabe. A gente lê lá em 1 Reis, até tomei nota aqui, 1 Reis 14, 26, né? Sisaque, rei do Egito, não a levou consigo quando tomou os tesouros da casa do Senhor. E também, quando o templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., não se menciona mais a arca. Então, é possível que a Arca da Aliança, tem até uma citação aqui de um teólogo, Grant Osborne, que ele diz o seguinte: a Arca da Aliança estava no coração da fé judaica. Ela continha, as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, o pote de maná e a vara de Arão, e a vara de Arão brotou. Símbolos da aliança misericordiosa de Deus. A cobertura da arca era chamada de propiciatório. E aqui, então, ele menciona que essa arca se perdeu, mas ela era uma representação do que está no céu. Então, respondendo objetivamente, a pergunta é: podemos afirmar que Deus tomou a arca para si? Não, porque é outro patamar, né? Como diria um certo jogador de futebol aí, lá no céu é outro patamar, né? Não tem esse negócio de arca daqui vai para lá. Não, a arca daqui apenas representava a que está lá, mas lá é muito superior, é outra dimensão. Maravilha, está esclarecido a questão da arca, né? No milênio, Satanás estará preso. É a afirmativa que está exatamente correta, né? A pergunta é essa aqui, ó. Mas ainda haverá pecado? Nós também falamos a respeito dessa questão na nossa live 208, não na anterior, mas na ainda anterior à passada, falamos a respeito disso. Mas a questão é essa: ainda haverá pecado no milênio, considerando Satanás preso? Então, o irmão faz a pergunta como se ele estivesse assim espantado, né? Ora, o diabo vai estar preso e ainda haverá pecado?
Sim, haverá pecado, por quê? Porque haverá povos naturais no milênio. A igreja, claro, já vai estar glorificada. A igreja vai reinar com Cristo. E glorificação, claro, significa, entre outras coisas, ausência do pecado, porque nós vamos estar glorificados. Glorificação significa o quê? 1 Coríntios 15 é muito claro. 1 Coríntios 15, primeiro diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Em seguida, Paulo explica que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então, claro está que nós entraremos no céu já glorificados e vamos reinar com Cristo quando ele descer, também a igreja descerá com ele. Vamos reinar com Cristo em corpos glorificados. Portanto, não haverá pecado na igreja. Mas no milênio não haverá apenas a igreja glorificada, haverá povos naturais. Israel como povo protagonista do milênio, conforme o livro de Ezequiel nos apresenta, né, nos capítulos 40 a 48. Haverá outros povos também que vão ser absolvidos no chamado julgamento dos gentios, conforme Mateus 25, versículos 31 a 46. E esses povos naturais, claro, ainda vão estar ali com as pessoas que formarão esses povos naturais, serão pessoas como as de hoje, que terão em si a presença do pecado, a natureza adâmica. E nós temos sempre lido aqui, já lemos várias vezes, Isaías 65, versículo 20, que é um texto que mostra tanto que, no milênio, tanto que ele demonstra, né, ele mostra que tanto haverá morte, como também haverá pecado. Lá menciona o pecador de 100 anos. Então haverá pecador, haverá morte. Agora, chegamos na parte da questão do nosso irmão. Haverá pecado. Pois bem, mas como haverá pecado se o diabo vai estar preso? Pois é, o diabo ele é o tentador. Ele é o tentador. Ele fomenta, ele faz com que o ser humano ele tenha desejo de pecar, ele induz o ser humano a pecar. Mas o pecado não é o único, o diabo não é o único tentador. Ele é o tentador. Só que lembre-se que nós até estudamos recentemente na escola dominical a respeito dos nossos inimigos. E de maneira geral, não é? Grosso modo, nós temos 3 inimigos. Quais são os nossos 3 inimigos? 2 que estão do lado de fora e 1 que está do lado de dentro. Os 2 que estão do lado de fora, usando até uma analogia que eu usava muito quando eu dava palestra para adolescentes, lá no passado, quando eu ainda tinha aquele jogo de cintura. Não vai falar que quando você era mais jovem, que daí pega mal. Quando eu era mais jovem, que eu tinha aquele jogo de cintura para falar para adolescentes. Hoje já estou meio duro, né? meio engessado, né? Estou tentando aí me tornar um pouco mais leve, mas não tenho mais aquele mesmo jeito que eu tinha antes, né, para falar para os adolescentes. Mas naquela época eu utilizava aquela ilustração de Davi, porque Davi, ele naquela mesma passagem de 1 Samuel 17, diz que ele enfrentou 3 adversários e venceu. Ele contando, né, o testemunho de que ele enfrentou um leão, pegou o leão pela barba e venceu. Ele enfrentou o urso frente a frente. E depois ele vai e luta contra o gigante. Aí ele utiliza uma estratégia diferente. Ele vai lá buscar as 5 pedrinhas. Aí tem toda uma aplicação com respeito a isso e tal. Aí ele fica com os 2 pés em cima do gigante. Aí então eu explicava que o gigante, claro, ele representa a nossa carne. É um grande inimigo. E a carne ela tem que ficar debaixo dos nossos pés. Fica quieta aí, tem que ficar dominada. Agora, o leão, claro, representa Satanás, porque ele anda em derredor bramando como leão, e nós temos que enfrentar o leão cara a cara, frente a frente. Só que para enfrentar o leão, ou aquele que ruge como leão, cara a cara, nós temos que nos sujeitar a Deus, como diz Tiago 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. É ele que foge de nós, mas nós temos que nos sujeitar a Deus, porque se você não se sujeitar a Deus, como você vai enfrentar Satanás? E o urso representa o mundo, que é outro adversário, não é? Porque o mundo, com as suas propostas, com os seus prazeres, com as suas filosofias muito aprazíveis, chamam atenção, como o ursinho, que é aquele animalzinho bonitinho, ou um urso de pelúcia, ou o urso lá no zoológico mesmo, que é bonitinho, mas é um animal feroz. Então nós temos também que ter cuidado. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós não somos tentados apenas por Satanás e nem pelo mundo apenas. Nós somos tentados a partir da nossa própria natureza, que é um gigante. A nossa natureza carnal, embora o diabo seja chamado textualmente de o tentador, ele só tem lugar na nossa vida quando nós nos entregamos às paixões carnais. Nós temos a natureza adâmica, mas esta pode ser dominada se nós alimentarmos o nosso espírito. Paulo falou, não é, que a carne milita contra o espírito contra a carne, quem é que vai prevalecer? Claro, aquele que estiver melhor alimentado. Você alimenta o seu espírito, não é? Orando, jejuando, lendo a palavra, tendo boas influências, assistindo filmes, mas filmes bíblicos, filmes que às vezes não são bíblicos, é para entretenimento, mas não são filmes que depõem contra a nossa fé, que nos induzem ao pecado, não é? Não nos é vedado também algum tipo de entretenimento, mas nós temos que ter cuidado até com isso, porque Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, há coisas que não são para a glória de Deus. Então, no milênio, o crente no milênio, o que vai acontecer com ele? O diabo vai estar preso. Então, o diabo, o tentador, não estará presente. O mundo, claro, o mundo estará sob o domínio do nosso Senhor, mas haverá pessoas pecadoras que poderão até fazer propostas ruins. E o que em Provérbios está escrito? Filho meu, se os pecadores com blandícias, né, com carinho, te vierem tentar, não aceites, ou seja, para recusar. Então a tentação, ela vem, mesmo o diabo estando preso. E, sobretudo, a maior tentação que a pessoa vai sentir, mesmo no milênio, não estou falando da igreja, a igreja vai estar glorificada. Estou falando da pessoa que viver no milênio entre os povos naturais. O que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14? Que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o pecado habita em nós. Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. Ora, se o bem que eu não quero fazer, faço, e o mal que eu não quero fazer, se o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, faço, logo não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Ele também disse, eu vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em mim. Então, o ser humano, né, Paulo até falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, quer dizer, nós só podemos vencer a carne pelo Espírito, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus, o fruto do Espírito que é gerado em nós, porque o fruto do Espírito é o Espírito Santo atuando em nós para moldar o nosso caráter, para mudar o nosso interior. Então, no milênio, não vai mudar isso, é a mesma coisa. Cristo vai estar reinando, mas os povos naturais vão continuar sendo tentados, não pelo diabo. Então, claro, isso já é uma grande vitória em relação aos dias de hoje. Só que o fato de o diabo estar preso não quer dizer que a pessoa não poderá ser tentada a partir da sua própria natureza. A pessoa dentre os povos naturais, porque, repito, a igreja estará reinando com Cristo. Mas, irmão Ciro, como que a igreja vai estar reinando? Então, os salvos vão estar junto com os pecadores? A Bíblia não diz como será isso, nós temos que esperar. Mas se houver necessidade de interação, nós já explicamos aqui também que ela é possível, porque o próprio Senhor Jesus, ele, depois de ter ressuscitado, o Cristo ressurreto,
que não estava mais sujeito às leis da física, ele interagiu com seus discípulos, comeu peixe com eles e tal, mostrou para Tomé, olha aqui, ó, sou eu mesmo, olha aqui o meu lado, a marca nas minhas mãos. Ou seja, Jesus, mesmo o Cristo ressurreto, ele pôde interagir com seus discípulos, e nós vamos ter, diz a Bíblia, um corpo semelhante ao corpo de Jesus quando nós formos glorificados. Maravilha, então está esclarecido isso daí. Na verdade, esse tipo de problema, ele, onde tem gente, ele existe, né? Esses dias, dando uma palestra para um grupo de obreiros, eu mencionei isso. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus começa a criação, os atos criativos de Deus, ele cria, e aí está escrito assim, viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez tem isso. Viu Deus que era bom. Aí Deus criou o homem. 7 vezes, né? Aí Deus criou o homem. Quando ele criou o homem, ele disse, ó, não é bom que o homem esteja só. O detalhe é que até ali não tinha problema. Aí criou a mulher. Pronto, virou problema. Não porque era mulher, mas porque agora não era um só, né? Agora já era 2. E depois vieram os filhos. Aí já tem o primeiro homicídio. E aí foi aumentando os pecados, só aumentando, até que chegou o ponto que Deus mandou o dilúvio, eu vou destruir essa gente, porque não tem jeito, não é? Então, conforme tem gente, tem problema, e quanto mais gente, mais problema, e no milênio vai ter gente, não é? Com certeza haverão problemas, não tenha dúvida disso. Mateus 24, 28, meu pastor, é a próxima questão. O que significa neste texto? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntará os corvos. Então, é necessário observar o contexto, porque aí, a essa altura do sermão profético de Jesus, ele já está falando da sua descida à terra em poder e grande glória. Veja que no versículo 27, ele disse assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí ele diz, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ou os abutres, no caso, né? Ave de rapina aí, no texto grego, alguns tradutores optaram por águia, abutre, corvos, porque são aves de rapina. E aí, a partir do versículo 29, começa a menção da descida do Senhor, e tal, versículo 30, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, em poder e grande glória. Então, o que acontece? Jesus, quando ele descer, não é o arrebatamento, porque no arrebatamento ele virá até as nuvens e iremos ao encontro nos ares. Mas na sua descida à terra em poder e grande glória, 7 anos depois, quando ele vai descer no fim do período tribulacional, onde que ele vai descer? Conforme Atos capítulo 1 e também Zacarias 14, versículos 1 a 4, diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E aqueles 2 anjos também, em Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus estava subindo e uma nuvem, a Bíblia diz que uma nuvem foi como se ela tivesse descido e conduzisse Jesus, e além disso ela ocultou Jesus dos olhos ali da igreja nascente, os discípulos que estavam olhando. E enquanto eles olhavam, 2 seres angelicais, 2 varões de branco, que são anjos, claro, eles se puseram junto deles e eles disseram, varões galileus, olha como a Bíblia é detalhista, né? Porque Judas já tinha morrido, então se Judas estivesse ali, ficaria meio estranho, porque Judas era o único judeu dentre os 12. Como ele já estava morto, só estavam os 11, então todos ali eram galileus. Aí os anjos disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima do céu, no céu há de vir, assim como no céu ouvistes ir. Jesus subiu a partir de onde? Jesus subiu ali a partir de Jerusalém. Ele vai descer também em Jerusalém. Então, esse texto aí dentro do contexto, quando diz, Jesus falou, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os corvos ou os abutres. Jesus se valeu de um provérbio que era muito conhecido na época, porque o que acontece? Os corvos, eles ficam rodeando o lugar onde as coisas estão acontecendo. Eles vão descer, por exemplo, está havendo
está havendo ali uma luta, vamos dizer assim, entre dois animais, e um deles vai morrer, né? Vai ficar ali o corpo, ali, ou partes do corpo, não é? Despedaçado ali, os corvos, eles começam a rodear para descer ali sobre aquela carniça. Então, o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, olha, lá em Jerusalém será o lugar onde as coisas estarão acontecendo, porque ele vai descer lá. Então, quem está olhando à distância estará vendo, não é? Que o Senhor vai estar descendo ali, assim como os corvos ficam rodeando um lugar onde as coisas estão acontecendo, e Jerusalém vai ser palco naquela ocasião de batalha, não é? A batalha do Armagedon. O Senhor Jesus descerá para pôr fim justamente na batalha do Armagedon. A Bíblia diz que o Senhor vai secar o rio Eufrates para que os reis do Oriente, né, que é uma citação dos povos inimigos do Oriente, se você traçar uma linha reta a partir de Jerusalém para o Oriente, você vai ter vários países ali, Iraque, Irã, não é? A própria China. Então, a Bíblia não especifica exatamente lá em Apocalipse 16, quando se menciona ali a sexta taça, né, que será derramada sobre a terra, não diz quais serão esses povos ou esses exércitos exatamente, mas diz que são reis do Oriente. Claro, reis para o público daquela época, para os destinatários originais, né? Hoje, evidentemente, é uma referência aos países, aos líderes de certos países que são inimigos de Israel, que virão do Oriente. Então, o próprio Deus vai secar o rio Eufrates, ou seja, porque Deus está no controle de tudo. Mesmo no período tribulacional, a Bíblia não diz que Deus vai entregar a chave na mão do diabo e, olha, você faz o que você quiser. Não, Deus vai estar no controle. Então, o próprio Deus, ele seca o rio Eufrates, aquilo vai servir de caminho para os reis do Oriente, e diz a Bíblia que a tríade satânica, formada pelo dragão, que é Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a segunda besta, eles vão lançar espíritos malignos como rãs. A Bíblia cita ali como rãs, representando demônios, para ajudar ali aqueles inimigos de Israel, porque a intenção deles é eliminar Israel por completo, e eles vão estar todos ali agrupados no Armagedon, que é o Vale de Megido, né? O termo no grego significa exatamente isso, Vale de Megido, que é um grande vale que tem ali ao norte de Israel. Então, quando isso acontecer, claro, vai haver uma grande mortandade, muita gente vai morrer, porque o Senhor ele vai descer e com o sopro da sua boca, ele vai vencer esses exércitos do anticristo. E o próprio anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. Então, por isso que Jesus utiliza esse ditado, esse provérbio, falando da carniça, porque vai haver uma grande mortandade, mas onde estiver o cadáver, se ajuntarão os corvos. Por quê? Porque as pessoas vão ver à distância que ali em Jerusalém vai estar acontecendo toda essa batalha do Armagedon, né? Que é mencionada lá em Apocalipse 16 e também em Apocalipse 19. Maravilha, a mortandade vai ser grande. E a passarada não vai passar fome, não. Vai ter alimento lá para todos, com certeza, porque a mortandade vai ser grande. Veja só, meu pastor, essa quarta questão que foi nos apresentada aqui, diz assim, ó, no julgamento das nações, os que forem bodes, são os que vão ficar à esquerda, serão destruídos de imediato. A pergunta dele é assim, serão destruídos de imediato ou entrarão no milênio? Então, a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, eu não posso desconectar uma frase, uma passagem do todo. Eu preciso entender. O julgamento das nações está lá em Mateus 25, versículos 41 a... 40,
41 a 31, né? Perdão, 31 a 46. Ali tem algumas frases que podem deixar as pessoas em dúvida. Por quê? Porque diz que os poupados desse julgamento, só para entender, esse julgamento ele vai ocorrer exatamente após a batalha do Armagedon que eu acabei de citar. Então Jesus desce com a igreja, Jesus põe fim ao período tribulacional, lançando o anticristo e falso profeta no lago de fogo. O diabo vai ser amarrado por 1000 anos. A Bíblia menciona isso em Apocalipse capítulo 20. E ali em Apocalipse você não tem o julgamento das nações, você tem já a menção direta ao milênio. Só que como a Bíblia é uma harmonia perfeita, a Bíblia explica a própria Bíblia, você vai ver no sermão profético de Jesus a referência ao julgamento dos gentios, que o único lugar onde ele pode se encaixar, não tem outro, é imediatamente antes do milênio. Logo após a prisão de Satanás e imediatamente antes do milênio. Por quê? Porque o texto diz, não dá tempo de ler todo esse trecho, mas se você ler Mateus 25, 31 a 46, no 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, é uma referência, claro, à descida de Jesus à terra em poder e grande glória. Quando ele vier na sua majestade e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E aí diz que todas as nações serão reunidas em sua presença. Então, quando ele vier, as nações, claro, as nações vivas, os representantes vivos dessas nações, por quê? Porque muitos vão morrer. Os exércitos ali que estiverem com o anticristo na batalha do Armagedon, claro, vão ser mortos na mesma hora, pelo assopro, diz a Bíblia, da boca do Senhor, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Agora, as nações vivas, ou os representantes vivos das nações, é que vão ser julgados antes do milênio. Então, diz aí no versículo 33 que o justo juiz ele vai colocar as ovelhas, como o irmão citou também, as ovelhas à sua direita e à sua esquerda os bodes ou os cabritos, que são, na verdade, termos representativos. Não é que são bodes, literalmente, ou ovelhas, literalmente, ou bodes. São nações, ovelhas e nações bodes. Nações ovelhas, o próprio texto explica que são aqueles que vão fazer bem aos irmãos. Os pequeninos irmãos que são mencionados aí, fica claro pelo contexto que é uma referência aos judeus, ao remanescente israelita. Então, o julgamento será de acordo com o tratamento dispensado a Israel, porque Israel terá sofrido aquele levante do anticristo e seus exércitos. Então, aqueles que se uniram ao anticristo, mesmo não tomando parte daquele exército, mas estando por trás dos bastidores, tem os líderes políticos, tem outros grupos que vão estar apoiando, ONGs, por exemplo, e tal, e esse pessoal que fica gritando aí hoje em dia também, né, frases terroristas, como se fosse coisa muito bonita, como, por exemplo, aquela From the river to the sea, Palestine will be free, ou seja, do rio ao mar, do rio Jordão até o mar Mediterrâneo, tem que riscar Israel do mapa. É esse o sentido dessa frase. Eles não aceitam apenas que a Palestina tenha um país, eles querem que Israel seja riscado do mapa, seja destruído por completo. Não importa se é velho, se é criança, não importa. Aquilo que aconteceu em 7 de outubro é uma amostra do que esses grupos aí gostariam de fazer, e há pessoas por detrás deles em vários países do mundo fomentando isso, incentivando e tal. Então isso vai ser considerado nesse julgamento das nações. Aí você vê o seguinte, que no versículo 34 diz que o rei vai dizer aos que estiverem à sua direita, que são aqueles
que terão tratado bem a Israel, que não terão se unido ao anticristo para destruir Israel. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por causa dessa ênfase aqui desde a fundação do mundo, muita gente acha que isso aqui é o reino eterno e tal, é uma referência ao arrebatamento, mas não pode ser ao arrebatamento, porque você precisa ter nações em corpos naturais no milênio, porque a igreja ela vai ser glorificada. No arrebatamento, nós não vamos mais estar em corpos como este, nossos corpos terão sido glorificados. Então, isso aqui não é uma referência ao arrebatamento, é uma referência ao julgamento para adentrar no milênio em corpos naturais. O milênio é o reino de Deus, é o reino em corpos naturais, mas é o reino de Deus. E lá no final, no versículo 41, diz que os que estiverem à esquerda, que são os bodes, o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o versículo 46 diz que irão estes, que são os que estiverem à esquerda, os bodes, irão estes para o castigo eterno, porém os justos, aqueles que foram absolvidos, as nações ovelhas, irão para a vida eterna. Então, voltando agora à pergunta do nosso irmão, no julgamento das nações, os que forem bodes serão destruídos de imediato ou entrarão no milênio? Eles vão para o lago de fogo. Eles não vão entrar no milênio. O texto aqui é claro, diz que eles vão para o fogo eterno, para o castigo eterno. Irmão Ciro, mas para ir para o castigo eterno, não tem que passar pelo juízo final? Não. O juízo final, o nome já diz. O trono branco é o juízo final. É para todos aqueles que não terão sido julgados antes, para efeito de condenação, claro. Não é? Então, o que acontece? Quais são os julgamentos escatológicos? São 5. A Bíblia tem o tribunal de Cristo, que não é para efeito de salvação ou condenação, é para efeito de galardão, por isso que é para a igreja. Todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tem o julgamento de Israel, não é? Só que o julgamento de Israel tem uma característica diferente, porque é um julgamento durante o período tribulacional, não é também para efeito de salvação ou condenação. É para efeito de uma aprovação para aqueles que se manterem fiéis, eles vão ser preservados para adentrar no milênio. Mas ainda eles entram no milênio, claro, com o status, evidentemente, de salvos, mas eles não vão estar glorificados. Há muitos que já defendem que quem entrar no milênio já está automaticamente salvo. Pode entrar nessa condição, nesse estado, mas ainda não está glorificado. Se não está glorificado, pela coerência que nós temos na nossa maneira de interpretar também na doutrina da salvação, nós sabemos que a pessoa mesmo salva se ela não vigiar. A Bíblia diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortados uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se engane, se endureça, né, pelo engano do pecado. Então, mesmo no milênio, aqueles que ingressarem, eles ingressam, claro, com status de salvos, por isso que eles estão ingressando, o texto fala da vida eterna, não é? Porque o milênio, evidentemente, a vida eterna começa aqui agora, não começa depois da morte ou depois do arrebatamento. Por exemplo, hoje, Jesus mesmo falou, João 5:24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, tem. Então a vida eterna já está hoje para nós. Claro, não é em toda a sua plenitude, mas hoje nós já desfrutamos da vida abundante, da vida eterna, que, claro, após o arrebatamento, ela vai ser um estado de glória, um estado perfeito, um estado eterno. Aqueles que ingressam no milênio, da mesma forma, diz o texto que eles irão para a vida eterna, porque eles ingressam no milênio. Agora, no caso dos ímpios, não tem conversa. Eles não vão mais para lugar intermediário. Eles já vão para o castigo eterno. O termo aí já é o termo que é usado para o lago de fogo, para o inferno e outras passagens. Então, estes aqui, que terão passado pelo julgamento das nações, eles não vão precisar
passar pelo lago de fogo. Eles não vão precisar passar pelo juízo final para serem lançados no lago de fogo. Eles vão ser julgados já nesse julgamento dos gentios e vão direto para o lago de fogo. Então, eles não entram no milênio. No milênio não vão entrar ímpios. O milênio não começa com ímpios, de jeito nenhum. O milênio começa com os judeus que terão se convertido, o remanescente, que crerão em Cristo, é um grupo que crerá em Cristo. Os absolvidos do julgamento das nações vão crer em Cristo também, evidentemente, que eles vão estar diante do justo juiz e vão ingressar no milênio como salvos, e haverá nascimentos também durante o milênio. Em 1000 anos vai nascer muita gente. Então, dentre esses povos naturais, claro, haverá aqueles que não vão permanecer fiéis. Isso eu posso afirmar de maneira peremptória, porque o próprio livro de Apocalipse mostra que depois do milênio o diabo será solto e vai enganar muita gente. Pessoas que terão passado pelo milênio. Então, o fato de ingressar no milênio não é certeza de salvação, mas é uma ótima condição. Cristo vai estar reinando, mas o ser humano, ele muitas vezes, ele impressiona, né? Quando você lê, por exemplo, mesmo lá em Apocalipse, capítulo 15, capítulo 16, quando o Senhor vai mandar aqueles juízos, que a Bíblia menciona por meio de taças, diz lá que mesmo assim eles não se arrependeram, mesmo sabendo que o único que poderia ali livrá-los daquela chaga, daquele sofrimento, que ali tem uma determinada, um determinado juízo ali, em que Deus vai fazer com que uma das taças da ira de Deus vai ser derramada no sol. É a quarta taça. Quando for derramada no sol, diz que a luz solar ela vai se intensificar de tal modo que as pessoas vão ali sentir como se elas estivessem sendo torradas pela luz do sol. Mas mesmo assim, diz o texto, eles não se arrependeram. Significa que está implícito que Deus estaria disposto a perdoá-los se eles se arrependessem. Mas mesmo assim, eles não vão se arrepender. Então vejam, sabendo, diz a língua deles, sabendo que o único que poderia livrá-los era o Deus do céu. Mesmo assim, eles não vão se arrepender. Então, isso chama atenção, porque no milênio, mesmo Cristo reinando, mesmo o mundo estando numa nova ordem, de fato, uma nova ordem de todas as coisas, os animais ferozes ou selvagens domesticados, a longevidade, a revitalização de várias partes do mundo, inclusive ali a área do Mar Morto revitalizada, de acordo com Ezequiel 40 em diante ali. Então, mesmo com tudo isso, o Senhor reinando, um reino de paz, um reino de justiça, haverá pessoas que vão, lamentavelmente, se desviar da presença do Senhor. Mas esses são aqueles que entram na condição de salvos, por assim dizer, também os que nascem dentro desse período. Agora, aqueles que são condenados no julgamento das nações, esses, pelo texto sagrado, não sou eu que estou especulando, o texto diz claramente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 41. E o versículo 46, irão esses para o castigo eterno. Então aqui não é lugar intermediário, eles já vão direto, realmente, para o lago de fogo. Os ímpios, não é? E entram no milênio somente os justos. Os que entram no milênio, os que ingressam no milênio para o início do milênio, são chamados justos. Agora, em 1000 anos, muita coisa vai acontecer, positiva e negativamente. Claro, muito mais de maneira positiva, porque Cristo estará reinando, mas haverá também rebeldes. Haverá pessoas, o texto de Isaías 65, versículo 20, diz que haverá pecadores e que eles vão ser punidos por conta do seu pecado. Maravilha, meu pastor. Está resolvido. Mateus 25 se refere aos bodes como aqueles que estarão à esquerda e os salvos, não é?
como aqueles que estarão à direita. O fato é que para os dois terá eternidade, não é? Para os salvos, a eternidade é gloriosa com o Senhor Jesus, e para os pecadores ímpios, uma eternidade de sofrimento. Ou seja, ainda dá tempo, não é? De se posicionar, porque, como dizia um camarada que eu ouvi ensinar certa feita, não tem como ficar em cima do muro, porque o muro também é do diabo, né? Tem que tomar posição. É isso aí. E melhor é estar ao lado daqueles que amam ao Senhor, a sua obra, a sua causa, que batalha, né, este bom combate com Cristo. Vamos para mais uma, meu pastor. Dá um tempinho, vai ser a última de hoje. Comenta sobre Mateus 24. A afirmativa do nosso irmão aqui é esta: nunca vi um texto tão atual. Aí é meio complicado, né? Porque o texto de Mateus 24 é muito abrangente. Fala de momentos diferentes da escatologia bíblica, né? Porque comentar sobre Mateus 24 em 5 minutos... Bom, vamos tentar resumir aqui. Mateus 24 é o sermão profético. Veja, é uma parte do sermão profético, porque vai até o capítulo 25, na verdade, né? Mas são 51 versículos nesse capítulo 24. Então, o que a gente pode dizer? Esse sermão profético, esse Mateus 24, ele faz parte do gênero apocalíptico profético. Então, você não tem aqui uma ordem sequencial, rígida, como muita gente às vezes tenta dizer. Não, é sequencial. Eu não vejo dessa maneira, e porque eu observo primeiro que Jesus ele responde uma pergunta dos seus discípulos, que eram parte da igreja nascente. Claro, a era da igreja é inaugurada no dia de Pentecostes, mas quem funda a igreja é Jesus. E a igreja ela foi criada, formada e inaugurada. Tanto que ele sopra sobre a igreja, depois que ele ressuscita, tal, ele soprou o Espírito sobre a igreja, e a gente sabe que soprar ali tem relação com a formação. Então a igreja foi criada, formada e inaugurada. Então, se os discípulos fazem parte da igreja nascente, o que Jesus está falando ali também é para a igreja. Muita gente, muitos pré-tribulacionistas, os nossos irmãos batistas, por exemplo, famosos teólogos aí do meio batista, Dwight Pentecost também, Schaeffer, Walvoord, tantos outros, né? Eles têm uma maneira diferente de pensar de nós assembleianos, até porque nós cremos no batismo no Espírito Santo como revestimento de poder, como uma bênção subsequente à salvação. E eles não. Eles acreditam que o Espírito Santo, quando ocorre o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali eles atrelam a uma experiência salvífica. E a gente sabe que aí é uma confusão do batismo no Espírito com o batismo do Espírito. Muda o agente. Porque o batismo no Espírito tem como agente o próprio Senhor Jesus. É um batismo de Jesus. É um batismo que falou: ele vos batizará. É para os salvos. Os discípulos já eram salvos no dia de Pentecostes. Então, nós não vamos aí concordar com os nossos irmãos batistas, mesmo aqueles que são pré-tribulacionistas, como esses grandes teólogos que eu citei aqui. Por que eu estou dizendo isso? E não são todos. Tem batistas também que creem como nós. Eles veem também em Mateus 24 uma mensagem para a igreja. Mas, irmão Ciro, o texto é todo... O texto aí tem a ver com os judeus e tal, os elementos são judaicos. Mateus escreveu para os judeus. Pois é, então, nada do que está em Mateus serve para nós? E o Sermão do Monte, Mateus 5-7, não é para nós? Ali não tem ética para a igreja? Claro que é para nós. Mateus 24 e 25 também. Por quê? Porque os discípulos, embora eles fossem israelitas, eles também faziam parte da igreja nascente. Então, o que Jesus fala para aquele grupo de discípulos, nós temos que interpretar corretamente para verificar o que de fato é para os israelitas e o que também tem referência para a igreja. Porque, veja, quando Jesus diz, mais adiante lá, sereis odiados, versículo 9, sereis odiados
de todas as nações por causa do meu nome, você vai me dizer que isso aí é para os judeus? Não. Quem é odiado por causa do nome de Jesus? São os cristãos, são os servos de Deus. Os judeus não foram espalhados por causa do nome de Jesus, não foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, isso aqui é claro que é uma referência para a igreja. Então, a gente entende aqui que os versículos, até o versículo 14, né? Mateus 24, do 3 até o 14, do 4 até o 14, Jesus está falando de toda a era da igreja. Está falando da era da igreja, né? Quando ele diz aqui, haverá fomes, guerras e rumores de guerra, esse é o princípio das dores, sereis odiados todas as nações e tal, muitos falsos profetas enganarão a muitos, aquele que perseverar até o fim será salvo, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Aqui já é Jesus, claro, de forma parentética também, ele está falando que o evangelho ele vai ser pregado até o fim, até a consumação, não até o arrebatamento, porque muitos atrelam isso aqui ao arrebatamento e tal, e acham que para Jesus voltar, todo mundo tem que ser evangelizado. Então, não tem nada que ver. Agora, a partir do versículo 15, Jesus ele começa a falar do período tribulacional e mais precisamente da grande tribulação, que é a fase final. Por quê? Porque ele cita a profecia de Daniel 9, 24 a 27. E ele diz, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E aí, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sob o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa e tal. Aí chega aquela parte que diz, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso também aconteceu no ano 70, quando houve a destruição do templo, quando os romanos destruíram a cidade. Mas ali foi uma amostra. Por quê? Nós sabemos que foi uma amostra. Porque Jesus falou do abominável da desolação. E o abominável da desolação não se cumpriu no ano 70. O abominável da desolação está guardado para o futuro, assim como Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2, que ele diz que o homem do pecado ele vai se assentar no templo de Deus como se fora Deus. Então, isso é o abominável da desolação, porque é quando o anticristo ele vai profanar o templo. O templo, portanto, terá que estar de pé, novamente, dentro do período tribulacional. Então, claro, Paulo não se referia ao ano 70, porque você vê uma conexão também com Apocalipse 13, em que João, lá por volta do ano 90, ou seja, 20 anos depois que o templo já tinha sido destruído, ele fala novamente, Deus dá a João a informação de que as duas testemunhas vão pregar e o templo vai estar de pé. Menciona-se também que haverá uma estátua e tal do anticristo, que o falso profeta fará com que ela diga palavras de blasfêmias contra Deus, que tudo isso tem uma relação também com a profecia a respeito do abominável da desolação. E tem os sinais cósmicos também, que não aconteceram no ano 70 ou no primeiro século, e Jesus também não veio, né? Porque logo em seguida Jesus falou assim, logo depois da tribulação daqueles dias, né, vereis o sinal do Filho do Homem vindo. Então, quer dizer, Jesus vai descer na terra logo após essa grande tribulação. Então, claro que aqui Jesus se refere ao período do fim, mas o que acontece no ano 70 é uma amostra, porque nós estamos diante, claro, de uma profecia de dupla referência. A Bíblia tem várias profecias assim, de dupla referência, que tem um cumprimento parcial. Essa própria profecia do abominável da desolação, ela tem também um cumprimento dentro do período intertestamentário, quando Antíoco IV, conhecido como Epifânio, ele também profanou o templo, sacrificou porca e introduziu uma estátua de Zeus no segundo templo, que depois foi destruído no ano 70. Então, tudo isso nós temos que ter cuidado para interpretar, e são muitos outros pormenores. Tem textos aqui que são difíceis de interpretar, que precisam ser observados, né? Quando diz no versículo 22,
se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, não é que Deus está diminuindo os dias hoje, não. É que o período tribulacional está delimitado, são 7 anos, e Deus não vai acrescentar mais nada, porque senão ninguém se salvaria. Tem também no versículo, tem aquele versículo que o pessoal também questiona muito, que é o 34, não é? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. A geração aqui, claro, está ligada aos acontecimentos citados, e não o inverso. Porque os irmãos preteristas, eles dizem, olha, tudo isso aqui aconteceu no primeiro século, porque diz respeito àquela geração. Mas não, é o contrário. A geração é que está associada aos eventos futuros. Então, quando Jesus fala, não passará esta geração, é a geração que é a geração do fim, é a geração que estará dentro do período tribulacional, não é? Vivenciando os últimos dias, né? E aí tem outros pormenores, porque depois a partir do versículo 36, quando eu digo que não está em ordem sequencial, cronológica, é porque é como se Jesus tivesse fechado um parêntese, e a partir do versículo 36, ele começa a falar de iminência e de vigilância, que aí já são elementos ligados ao arrebatamento da igreja. Então, de maneira indireta, Jesus agora transmite. Isso acontece muito em Apocalipse também. Você está lendo lá em Apocalipse sobre os juízos do período tribulacional, daí a pouco vem assim, bem-aventurados os que guardam os mandamentos. Tal. Aí alguém diz, não, então quer dizer que a igreja vai passar. Não, é um parêntese. É uma mensagem parentética. E esse tipo de mensagem parentética em Apocalipse, bem-aventurado, aparece no começo, aparece na parte epistolar, guarda o que tens e tal, para que ninguém tome a tua coroa, tal, eis que cedo venho, guarda o que tens. Depois aparece lá em Apocalipse 16, em meio às taças do juízo, e depois lá no epílogo de Apocalipse também de novo, eis que cedo venho, meu galardão está comigo e tal. Porque ali já é uma referência ao arrebatamento, indireta, porque é uma mensagem para todos os salvos de todas as épocas, mas são parênteses. Não tem a ver com ordem sequencial cronológica. Isso acontece muito na literatura apocalíptico-profética. Aqui é a mesma coisa. Jesus não está falando de uma maneira sequencial, ininterrupta, porque eu percebo até que os irmãos pré-tribulacionistas que tentam dizer isso, eles fogem do versículo 36. Ele faz de tudo para não explicar esse versículo. Por quê? Porque é o versículo que mostra que não está em ordem cronológica. Quando diz lá, né, daquele de hora ninguém sabe. Veja, e depois tem lá a questão da vigilância, como foi nos dias de Noé, que eles falam que não, porque um será levado, outro será deixado e tal. Ali não é o arrebatamento. Isso tudo nós explicamos aqui. Eu lembro que no começo dessas lives, a gente levou várias aulas, né? falando disso, a respeito disso. Então, desculpa, eu já passei 8 minutos aí, eu vou parando por aqui, só para lançar alguma luz aí, pastor Eco. Maravilha, meu pastor. Da nossa pauta de hoje, ficou para a próxima semana essa questão aqui. Quem são os santos que voltarão com Cristo para prender Satanás? Não é? Nós vamos, a respeito dessa questão e de outras que vamos acrescentar no temário já para a nossa aula 211 na próxima quarta-feira. Eu quero dizer para os irmãos que as questões que foram levantadas hoje aqui, nós tomamos notas, está tudo registrado para que possa ser adicionado no temário e chegando o tempo delas serem respondidas, vamos mandar mensagem para que você possa ter a resposta aqui da questão que você levantou. As perguntas que são feitas e que nós já respondemos em outras lives, amanhã eu vou mandar também no seu DM, né, no seu direct, o link para você acessar a live e já assistir, mas ela vai ficar registrada e oportunamente será respondida conforme a pergunta que você fez aqui, até porque nós temos questões que sempre voltam na nossa pauta, porque também o nosso público aqui são de novos como são de antigos. Temos irmãos que estão sempre conosco, como temos aqueles que chegam hoje pela primeira vez, né? Então, essa é a questão. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Só uma pergunta. Tem um irmão perguntou aí, nós da Assembleia de Deus somos pré-tribulacionistas? Com certeza. Com toda certeza. Daniel Berg e Gunnar Ving, quando chegaram no Brasil, eles pregavam o quê? Jesus Cristo salva, né? Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, cura e breve voltará. Esse breve voltará
é porque eles eram pré-tribulacionistas. Isso aí é só você estudar um pouco da história, você vai ver que a igreja de onde eles vieram lá, A escola de formação deles era lá pré-tribulacionista. a Igreja Batista em Chicago, né? William Durham, era uma escola pré-tribulacionista, e depois também, quando houve a declaração de fé, a formulação da declaração de fé em 1916, também estava claro, né? E Gunnar Wingren, em sintonia com aquilo, ele escreveu aquele artigo que hoje é o nosso Cremos. O nosso Cremos, que está no Mensageiro da Paz, ele foi escrito, na verdade, em 1918, não é? Gunnar Wingren escreveu em 1918, O que Cremos? Foi o título que ele deu. E aí, em 1930, na primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus do Nordeste, introduziu-se este artigo de Gunnar Wingren, não é? Que já estava prevista essa questão do pré-tribulacionismo, já estava contida, né? A questão do pré-tribulacionismo já estava no nosso Cremos e também na nossa Declaração de Verdades Fundamentais, que é precursor da nossa declaração de fé. Então, o assembleano que se preza, claro, ele subscreve a sua declaração de fé. Eu digo isso porque, olha aí, porque hoje tem assembleano dizendo assim, não, o importante é que Jesus vem e você vai, tal, mas nós, assembleanos, somos pré-tribulacionistas, né? Com certeza. Pastor Ciro, Deus abençoe. Agradecidos aí por mais uma aula, né? Contando essa, já é a de número 210, a semana que vem tem mais. Se você que está conosco aqui, não perca, não é? Nos ajude a divulgar, se você quiser, tire um print, publique aí no seu story, enfim, nos ajude, nos auxilie nessa divulgação, porque estamos aqui fazendo esse trabalho é totalmente gratuito, não tem nenhum vínculo aqui para se levantar dinheiro com esse trabalho, e queremos tão somente servir e servir da melhor forma possível os irmãos, oferecendo conhecimento bíblico, teológico, pentecostal e assembleiano, né? A nossa proposta é essa, não tem como fugir disso. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser, e nós esperamos que Ele queira, e assim será, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.